E a gente começa te contando que o desembargador Luciano Carrasco Falavinha de Souza, relator do processo que pede a cassação do senador Sérgio Moro, do União Brasil, votou pela improcedência das ações movidas pelo PT e pelo PL. Ou seja, o relator considerou que não ficou comprovado que Moro cometeu abuso de poder econômico ou gastou dinheiro ilegalmente acima do que era permitido na pré-campanha de 2022. Assim que o relator terminou então de proferir o voto, o desembargador José Rodrigo Sade pediu vista com isso. O julgamento então foi suspenso e vai ser retomado na quarta com o voto dos demais 6 integrantes da corte. Segundo o relator do caso, não há precedência para cassar o mandato ou deixar Moro inelegível. O magistrado também afirmou que a somatória feita por PT e PL dos gastos de pré-campanha à presidência e ao Senado não são suficientes aí para concluir que houve abuso de poder econômico. Falavinha também afirmou que os denunciantes não demonstraram os gastos dos demais concorrentes para verificar que, de fato, Moro teria aí tido uma maior verba. O relator disse ainda que Moro era pré-candidato a outros cargos e pelo estado de São Paulo e por motivos alheios a ele, acabou tendo que disputar a eleição de senador no Paraná, ou seja, Falavinha não entende ter havido então uma intenção desde o começo de Moro se beneficiar de uma estrutura maior para ser candidato ao Senado aqui pelo Paraná. A ausência de legislação no período da pré-campanha é outro ponto levantado pelo relator para inocentar o ex-juiz da Lava Jato. Segundo Falavinha, não há especificação de qual seria o limite de gasto antes do início da campanha de fato. A notoriedade do senador também foi citada pelo desembargador, que afirmou que Sérgio Moro não teria necessidade de cometer irregularidades na pré-campanha para se tornar conhecido, já que uma figura popular e com amplo alcance há uma década. Já em relação a uma possível propaganda antecipada, Falavinha afirmou que não é competência da corte analisar peças publicitárias que tenham sido veiculadas em outros estados, em especial, no caso aí, São Paulo. Por fim, outro trecho que o relator fez questão de reforçar é que a Lava Jato e todos os seus desdobramentos não estão em julgamento e que o teor da análise desse caso é jurídico, com base, então, na lei eleitoral. Vamos acompanhar o momento em que o desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza, então, anunciou que vota pela não procedência das ações do PT e do PL. Precisamos combater os julgamentos com escopo midiático, o que foi intensificado com o televisionamento das sessões dos julgamentos dos tribunais superiores, gerando os comentaristas leigos de ocasião. Face a essa conjuntura, defender a estrita legalidade virou um ato revolucionário. Observe-se ainda, com atenta preocupação, a odiosa criminalização da política. Não podemos conduzir nossas atuações jurídicas motivadas por manifestações mediáticas alicerçadas pelos sentimentos de comoção popular e pela necessidade de dar satisfação aos anseios de uma sociedade controlada pelos ditames dos meios de comunicação, com o objetivo de expurgar da vida pública aquelas pessoas tidas como indesejáveis ou indignas do mandato popular, malgrado sejam elas, independente do juízo de valor, representantes eleitos pela vontade popular. Mesmo diante da legitimidade da insatisfação da sociedade organizada, não cabe ao Poder Judiciário agir na esteira do que considera indignante, mas sim prestar a jurisdição, atento às leis e, principalmente, ao arcabouço constitucional vigente, até porque os mesmos atores que protestam em face dos representantes eleitos são os que o elegem. Diante de todo o exposto ao longo desse voto, não se constatam indícios mínimos dos crimes de apropriação indébita, falsidade para fins eleitorais, lavagem de dinheiro, formação de quadrilha, dentre outros delitos comuns eleitorais aventados pelos investigantes. Tanto é que isso não justifica o encaminhamento de peças à Procuradoria para a apuração, inclusive porque no próprio parecer do Ministério Público nada foi sinalizado nesse sentido. Voto no sentido de referendar a decisão de saneamento no tocante à rejeição das preliminares e, no mérito, julgar improcedente ambas as demandas. É como penso, é como voto, senhor presidente. Logo após o adiamento, então, do julgamento para quarta-feira, o advogado do PL, o Bruno Cristaldi, classificou o posicionamento do relator Luciano Carrasco Falavinha Souza como um voto complacente. Para o representante do PL, o relator desconsiderou os gastos de uma campanha presidencial como se fossem gastos que não pudessem ser analisados na ótica de um abuso de poder econômico. Por isso, o advogado considera que pode acabar por abrir um precedente perigoso de pessoas se candidatarem para um cargo com um teto de campanha muito maior, sabendo que podem fazer um gasto que não vai ser computado para uma campanha de representação menor na sequência. Vamos ouvir então um trecho agora então dessas críticas do advogado Bruno Cristaldi ao voto do relator. Eu acredito que o voto do relator foi bastante complacente num ponto muito delicado, onde ele desconsiderou os gastos de uma campanha presidencial como se fossem gastos que pudessem ser não computados por um abuso de poder econômico. Isso abre um precedente perigosíssimo
de pessoas se candidatarem para um cargo com um teto de campanha muito maior, sabendo que podem fazer um gasto que não vai ser computado para uma campanha seguinte. E quando se disse que era necessário ter uma comprovação de intencionalidade, olha, ele precisaria ter feito isso de maneira premeditada, o que está se analisando aqui não é o efeito da intenção da pessoa, mas é uma infração indireta à norma jurídica. Independente da intenção da pessoa, se maculou, se criou uma disparidade que coloca em muita vantagem, uma vantagem desmedida um candidato em relação aos demais. Então eu acredito que haja espaço ainda para os demais membros avaliarem esse ponto e considerarem sim os gastos de pré-campanha para a presidência da República como gastos que influenciam o eleitorado. Os candidatos do PT e do PL não são alvos de uma investigação judicial eleitoral. Aqui nós estamos analisando gastos excessivos em pré-campanha conforme parâmetros estabelecidos em jurisprudência. E a jurisprudência não diz para comparar com o candidato de quem está entrando com a ação. A lei e a jurisprudência, e arrisco dizer que a sindérese, apontam para buscar no teor legal e jurisprudencial quais são esses parâmetros. E nós temos no julgado do TSE do ministro Luiz Barroso, onde ele disse que devem ser comparados com o gasto do candidato mediano, não com o gasto do adversário que entrou com a ação. Olha, do outro lado, o advogado de Sérgio Moro, que é o Gustavo Guedes, comemorou esse voto do relator e disse que as despesas precisavam sim ser individualizadas, como fez o desembargador Falavinha, e não amontoadas como desejavam PT e PL. Ele vem em linha, né, com a defesa e com as alegações finais, no sentido de que todos os gastos deveriam ser individualizados e analisados, consequentemente, um a um. O que os partidos autores tentaram fazer foi juntar, unificar todos esses gastos para torná-los muito maiores e, consequentemente, buscar a decisão. Então, a gente vê de forma muito positiva, com a análise que nós consideramos a mais correta, que é a análise individual de cada um dos gastos, e a gente espera que esse voto do relator se mantenha na sequência da votação. O que nós esperávamos, para repetir, era isso, que todos tivessem tempo de estudar, se dedicar e tomar a decisão que entendesse mais adequada. A expectativa é que a gente termine esse julgamento na quarta-feira, eu acho que é possível, né, com a volta desse voto vista. Todos os demais desembargadores terão tempo de estudar esse caso amanhã, né, até o início de quarta-feira, então a expectativa é que termine na quarta-feira. Olha, o julgamento de fato será retomado na quarta-feira com a análise do desembargador José Rodrigo Sade. Foi ele que pediu vista do processo e durante esse pronunciamento do pedido de vista, Sade elogiou o relator Falavinha, afirmou que vai apresentar uma sugestão de voto aos demais colegas. Com voto por todos nós já imaginado, muito poderoso, muito minucioso, voto esse que me obriga a pedir vistas para na próxima quarta-feira já trazer a minha sugestão de voto aos demais colegas, presidente. Olha, além de Sade, ainda precisam votar os desembargadores Júlio Jacob Júnior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Dens, Cláudia Cristina Cristófone e também o presidente Sigurd Roberto Benguitson. Vamos lá, vamos entender esse voto do relator Luciano Carrasco Falavinha de Souza, que surpreendeu, pelo menos, o setor político do Estado. Vamos lá. A expectativa é que ele fizesse um voto duro contra Moro. Isso é o que os políticos aqui do Paraná acreditavam, não foi o que aconteceu. Eu estive lá, inclusive, acompanhando em loco esse julgamento, fizemos a transmissão ao vivo aqui na Rede Jovem Pan News ontem à tarde. E vamos começar com a fala dos advogados. Primeiro, os advogados do PT e do PL, que fizeram uma fala dura, principalmente o doutor Luiz Eduardo Pitinin, que é o advogado do PT, fez uma fala dura contra Moro, né? Trouxe ali gastos indevidos de campanha, alegaram ali pelo menos 5,5 milhões de reais que teriam sido usados de forma extra, de forma indevida, dinheiro público que teria sido utilizado na pré-campanha acima do teto de gastos por Moro. Depois veio ali o voto do Ministério Público Eleitoral, que se filiou à tese das acusações do PT e do PL e disse que o Moro tinha que ser cassado também. E aí, contrariando as acusações e o Ministério Público Eleitoral, o relator veio no sentido contrário. Mas não foi assim, falou que não concordava. Ele rebateu as teses uma a uma. Fez o trabalho, inclusive, melhor que a própria defesa do Sérgio Moro, né? Trocando em miúdos aqui. Ele rebateu uma a uma as teses
das acusações do PT e do PL. Ele até começou dizendo que não ia fazer um voto longo, acabou fazendo um voto de mais de 2 horas, entrou em pormenores bem específicos, foi um voto detalhado, como é praxe, inclusive, do relator Falavinha, e usou termos que até anotei aqui para comentar com vocês. Ele falou que ia usar uma positividade democrática. Aliás, ele começou o voto se defendendo, Jubia. Ele já falou assim, o seguinte: olha, eu vou fazer um voto aqui e não estou preocupado com a repercussão dele. Tanto é que todo mundo entendeu no início do voto que ele ia pedir a cassação de Sérgio Moro, que ele fez uma introdução, citou Sócrates, citou pensadores de esquerda, como Benevides, por exemplo, e ele construiu uma introdução se justificando, dizendo: olha, eu vou votar aqui de acordo com a minha consciência, de acordo com o que eu acredito do universo jurídico, e não preocupado aí com um populismo de opinião de massa. E dentro disso ele construiu a sua fala. Ele fez, inclusive, uma defesa da Lava Jato, dizendo que entende que a operação foi importante no combate à corrupção, mas, ao mesmo tempo, fez críticas à mesma operação, dizendo que não concordava com a divulgação de áudios do ex-presidente Lula, com a quebra do sigilo de delações premiadas na véspera de eleição e assim por diante. Então ele fez críticas, apontou elogios e terminou dizendo que ali não estava em julgamento a Lava Jato, estava em julgamento a pré-campanha de Sérgio Moro. E aí foi para cima da acusação. Inclusive disse que a acusação não trouxe provas. Ele repetiu isso por diversas vezes, Pedroso. Diversas vezes. Olha, do que eu contei foram mais de 20. Ele questionando diretamente a acusação, dizendo que, olha, não há provas. Uma coisa é você dizer que aconteceu algo de errado, outra coisa é você apresentar provas. E ele questionando a todo momento, como quem dá um pé do ouvido na acusação. Olha, vocês falaram um monte de coisa aqui, mas não provaram. Quando a Bia trouxe aqui a fala, inclusive, do advogado do PL, ele dizendo, olha, não está em questionamento aqui os partidos PT e PL, estão em questionamento os gastos do Sérgio Moro. É porque no voto o relator disse o seguinte: vocês disseram que ele gastou demais, mas não contaram quanto vocês gastaram, para eu poder fazer uma média. É uma atitude que foi questionada até pelas acusações, obviamente, mas foi o que o relator fez. E usou frases como essa aqui, ó, abro aspas: até as pedras sabem que Moro não precisaria de pré-campanha, fecho aspas. Esta é a frase do relator. Você veja que ele se colocou ali num papel provocativo, inclusive. Disse ali que a simples soma de valores gastos em uma campanha pode configurar arbítrio. E o que ele questionou ali? Olha, vocês somaram um monte de dados aqui, de gastos. Por exemplo, vocês misturaram aluguel de carro blindado com uma agência de publicidade usada na pré-campanha. E ele separou esses gastos e foi fazendo a conta ali. Inclusive ele fez questão de dizer que fez uma análise diferente das contas em relação ao Ministério Público. E esses números são mesmo complexos. Veja, o PT começou dizendo que teriam sido 21 milhões de reais gastos a mais, o que é muito dinheiro, um caminhão de dinheiro. Aí, esse número foi sendo dilapidado do suposto gasto irregular, terminou em 6 milhões, segundo o Ministério Público Eleitoral. De 21 caiu para 6. E aí, o relator, no voto dele, ele fracionou gastos, questionou um a um, chegou a falar vários deles, e chegou ali em menos de 1 milhão na tal pré-campanha, o que, segundo ele, no entendimento dele, não configuraria algo irregular. Então foi isso, né? O relator pormenorizou gastos e chegou à conclusão que dos 21 milhões que o PT no começo alegou que foram gastos de forma irregular, né, menos de 1 milhão foram gastos na pré-campanha, o que, segundo o relator, não configuraria qualquer irregularidade. Para fechar aqui, ele invocou no final do voto, Pedroso, o chamado indúbio pro pleito. Indúbio pro pleito. O que quer dizer o seguinte? Na dúvida, respeita a urna. Isso baseou o voto dele.
Ele fez questão de deixar isso claro. E parece ser agora o que fica de exemplo para os próximos votantes, para explicar o que acontece agora. Então, o relator deu o voto dele, é um voto que é um voto paradigma, ele serve sim de norte para os outros julgadores. Nós temos mais são 7 votantes, nós temos mais 6 votantes. Então o relator votou a favor de Moro. Nós temos ali mais 6 votantes. O Rodrigo Sade é o próximo, ele pediu vistas, né? Já era esperado isso, e já avisou ali que vai apresentar um voto diferente. Significa o quê? Que ele vai abrir a chamada divergência. Então, José Rodrigo Sade, que é o juiz mais novo ali da corte, foi nomeado há pouco por Lula, deve abrir a chamada divergência pela cassação de Sérgio Moro. E aí a gente vai entender como votará o tribunal. A ordem de votação, e ela é importante para entender como será a dinâmica dos próximos passos, será então o José Rodrigo Sade, a expectativa é que ele apresente a chamada divergência. Depois vem a Cláudia Cristofani, que é desembargadora federal, né? A leitura que se faz dos bastidores é que ela fará um voto também pro Moro. Depois vem o Júlio Jacob Júnior, que vem da advocacia, foi indicado também por Lula. A expectativa é que ele vote contra Moro. Aí depois vem 3 votos que são incógnitas, né? Que são os juízes de carreira, o Anderson Fogaça, o Guilherme Dens e o Sigurd Bergson, que é o presidente da corte. Aliás, Pedro, vamos corrigir com uma informação. A imprensa anda falando muita besteira sobre o rito do julgamento. O presidente vota de qualquer maneira. Ele vota de qualquer maneira, inclusive é uma exigência quando caça mandato que todo o pleno vote. Por isso que eles esperaram tanto tempo, inclusive, para indicação da cadeira que faltava. Então ele vota de qualquer maneira. Os 3 votos são incógnitas e o voto do relator muda o cenário. O Moro estava considerado cassado. Hoje ele tomou novos ares e muita gente está refazendo as contas. É impressionante, né? O que tem de sorte, né? Tratando assim, o Sérgio Moro em contrariar algumas expectativas. Muita gente tratava ele como morto politicamente em um determinado momento. Surgiram aqueles planos do PCC que reabilitaram, mostraram de fato que ele tinha ali como grandes opositores o crime organizado. Então ele se reestabeleceu, apesar do trauma, né, que significa ter uma organização dessa, e perseguindo politicamente teve uma repercussão positiva. Toda a avaliação do cenário político, parte inclusive do cenário jurídico-político, acreditava, como você trouxe bem apurada, né, de maneira bem apurada, Mark, que entendia que o voto do relator seria contrário a ele. E ainda assim ele consegue se reestabelecer e se reinventar, consegue ter a tese ali apresentada pela sua defesa, inclusive aperfeiçoada, porque aquilo que o relator fez de detalhar, trazer os elementos, cobrar elementos probatórios, dizer o seguinte: olha, defesa, você, né, poderia ter inclusive questionado outras coisas, a acusação, você poderia ter trazido aqui elementos que corroborem isso que vocês estão tentando construir como relação causal. Mas eu gostaria de chamar a atenção para 2 aspectos, Marco. O primeiro deles é que essa introdução, e você faz bem em chamar a atenção para ela, eu fiquei refletindo, inclusive alguns trechos eu fiz questão de rever, porque ele estava se justificando. E se não era necessariamente, exclusivamente para a opinião pública, me trouxe um elemento que talvez ele estaria contrariando, talvez a opinião de outras instâncias, porque aparentemente o Sérgio Moro ainda goza de um prestígio junto à opinião popular, entre as pessoas. Inclusive, quando a gente acompanha aqui na live, muitos dos nossos ouvintes têm uma posição pró-Moro. Então talvez, pelo menos essa é a interpretação que eu fiz, existam pressões, talvez vindas de cortes superiores, pressões vindas, talvez de grupos organizados dentro do judiciário, que essas sim, talvez sejam contrárias a Moro. Talvez por isso essa necessidade em construir uma justificativa, em demonstrar que o voto é técnico, eminentemente descolado de entendimento da Lava Jato, descolado de outras pressões, e por isso que ele seguiria esse caminho. Então, a compreensão de que talvez existam outras pressões nefastas aqui afetando o judiciário paranaense e esse julgamento devem ser levados em consideração, ainda mais quando nós tomamos a consciência que em outros julgamentos, né, relacionados, por exemplo, ao caso do Robinho, até a primeira-dama resolveu se envolver. Então a gente percebe que o respeito institucional, muitas vezes, ele não é ali respeitado, a linha não é seguida. Então é importante a gente entender que, na minha interpretação, essa introdução do voto do relator veio como uma defesa justamente a esse tipo de pressão, não da população, mas de alguns setores organizados.
E me chama também a atenção um detalhe. Em alguns momentos, ele deixa claro que o que ele está julgando é o que a lei traz. E nesse caso, de fato, nós precisamos resolver o aspecto legal. A pré-campanha está num limbo. A gente precisa entender. Gastos ali realizados vão ser de que natureza? O legislador precisa resolver isso para que a gente não tenha essa multiplicidade de entendimentos e, mais do que isso, a possibilidade de deturpação do instrumento. Então, muita coisa vai acontecer até lá. O resultado final, ele não impacta, né? Não é uma decisão final. A gente lembra que o Deltan teve 6-0 aqui no Paraná e depois perdeu por 6-0 em Brasília. Muita água vai passar embaixo dessa ponte, mas muitas correções e aprendizados têm que ser tirados desse julgamento. É isso, é importante dizer isso, nada definido. Aliás, só tivemos o primeiro voto, que é o do relator, tem mais 6 votos para acontecerem na próxima quarta-feira, também conhecida como amanhã. A expectativa é que o julgamento já termine amanhã. Os próprios desembargadores têm dito que vão fazer votos curtos e a expectativa é que amanhã o caso já seja resolvido, então não vai nem precisar a terceira sessão. Importante. O presidente do TRE falou em sessão oficial que pretende enviar tudo para o TSE lá em Brasília em maio, começo de maio. E aí a engrenagem lá em Brasília vai rodar, demora um tempo, né? Tem ali alguns recursos, vai ter embargos de declaração, aí depois vai ter o pedido oficial para subir a Brasília, isso aí demora dias. Na Justiça Eleitoral tudo é muito rápido, 3-4 dias, mas a expectativa é que em maio isso chegue ao TSE. Quem tem pressa é Alexandre de Moraes, que já fala para quem quiser ouvir que quer julgar esse caso, ele sai em junho do cargo de presidente do TSE. Então vamos ver como é que vai girar a engrenagem em Brasília. Agora, quem convive com o Sérgio Moro diz que eles não têm medo de Brasília, que eles estão muito confiantes, inclusive, na decisão que virá de lá. Vamos acompanhar para ver o que acontece de fato. Temos mais 6 votos. Nós dissemos aqui a ordem da votação. Muita coisa vai acontecer. Agora, a verdade é que se o Sérgio Moro conseguir se livrar da cassação, ele se renova politicamente. E aí o xadrez do Paraná muda de novo do jogo. Inclusive, muitos políticos estão aguardando esse desfecho para decidir o que fazem do próprio destino. Agora,